Bom dia, quarto ano. Como estão todos? Estão todos bem? Hoje nós vamos ver algumas medidas de comprimento. Vamos aprender um pouco mais. Mas para que utilizamos as medidas de comprimento? Quando queremos medir uma pessoa ou um objeto, a distância entre duas cidades ou mesmo o tamanho do nosso quarto, utilizamos as medidas de comprimento. Mas será que utilizamos a mesma unidade de medida para fazer as medições em todas as situações? Pense um pouco. Bem, vamos ver aqui. Podemos usar dois tipos de unidade de medida. Uma é padronizada e a outra não é padronizada. Podemos observar nessa imagem alguns instrumentos que nós utilizamos para calcular as medidas padronizadas. Nós temos aí a régua, a fita métrica, a trena, o metro articulado que o pedreiro usa para a construção de casas. Todos esses instrumentos padronizados têm sempre o mesmo tamanho, independente do instrumento utilizado para medir. Então, podemos confiar que qualquer um desses instrumentos que formos utilizar para calcular uma distância, uma medida, o tamanho de uma pessoa ou de cidade, nós vamos obter o mesmo tamanho de comprimento em todos esses instrumentos. Mas nós temos também algumas medidas não padronizadas. Essas não têm um tamanho fixo e podem variar com o tamanho, como o tamanho do pé, o palmo, o passo, dedo, entre outros. Todas as pessoas têm tamanhos diferentes desses membros do nosso corpo. Então, nós podemos comprovar que essas unidades de medidas não são padronizadas. Por exemplo, o tamanho do meu pé não é o tamanho de vocês. É o que podemos observar nessa imagem que vocês estão vendo. A polegada, o palmo, o pé e o passo, o tamanho dos meus não é o mesmo tamanho do de vocês. E nem se vocês forem medir entre os colegas de vocês, o tamanho dessas unidades de medidas não são os mesmos. Então, nós podemos utilizar essas unidades para estimar mais ou menos o tamanho de um objeto ou de um espaço, mas sem uma padronização. Então, se formos medir um objeto em centímetros, por exemplo, e usarmos uma régua, uma trena ou fita métrica, ele sempre terá o mesmo tamanho. Já se utilizarmos outro instrumento não padronizado, como o palmo, ele vai ter um tamanho diferente se formos pessoas diferentes. Vejamos esse quadro aí, que mostra as unidades de medidas não padronizadas e as padronizadas e alguns exemplos. A não padronizada, podemos observar que temos o tamanho do pé, o palmo, o passo, dedos e outros exemplos também nós temos. Já a unidade padronizada, como o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, são alguns exemplos de unidades de medida. Mas vejam, são as mais usadas, mas não são as únicas. Nós temos uma tabela que, se vocês observarem no livro, mostra todas elas. Usamos o quilômetro, por exemplo, para medir distâncias maiores, como entre duas cidades, como observamos aí no mapa. Já o metro, nós utilizamos, por exemplo, para medir a altura de uma pessoa, de uma árvore, o comprimento e largura de uma casa ou até do nosso quarto. Já o centímetro, nós usamos para medir, por exemplo, o tamanho de um caderno, de um lápis, como vocês observam na imagem aí no vídeo. E o milímetro, nós utilizamos quando queremos medir objetos muito pequenos, como a ponta de um lápis, o tamanho de uma mosca, entre outros. Relembrando, as unidades de medida são necessárias para calcular o tamanho de uma pessoa, de um objeto, a distância entre cidades ou o tamanho de uma casa. Podemos ver que existem dois tipos de unidade de medida, as padronizadas e as não padronizadas. As padronizadas sempre representam o mesmo tamanho. O metro é um exemplo. E as unidades não padronizadas podem variar. Os passos de um adulto e de uma criança são diferentes, por exemplo. Então, essas unidades não são padronizadas. Então, nós podemos observar várias coisas hoje e vocês podem dar uma lida novamente no módulo
para aprender um pouco mais sobre as unidades de medida e as medidas de comprimento e tentar aprender um pouco mais sobre essa tabela de medidas. Agora é a sua vez. Que tal medir o comprimento e a largura do seu quarto usando os seus passos? Faça anotações em seu caderno. Quantos passos existem no comprimento do seu quarto e quantos passos existem na largura do seu quarto? Faça isso e, se você quiser também, peça para seu pai ou sua mãe fazer essa mesma medida e vocês vão comparar os dois. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre as medidas de comprimento. Um beijo e até o próximo. E não se esqueçam, leiam, revisam, façam as atividades propostas que vocês vão ser bem-sucedidos. Um beijo e até o próximo.